Olá, eu sou o professor Dr. Hélio Tosati, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em parceria com o professor Dr. Raimundo Bastos, da Universidade de Brasília, e nessa aula aprenderemos sobre conjunto das partes e família de conjuntos. Essa aula faz parte da playlist do curso de Introdução à Teoria dos Conjuntos e para acompanhar os novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Em muitas situações na matemática, é conveniente estudarmos o conjunto de todos os subconjuntos de um dado conjunto. Mais precisamente, dado um conjunto A, o conjunto das partes de A ou conjunto potência de A, denotado por P de A, é o conjunto de todos os subconjuntos de A, ou seja, o conjunto das partes de A é o conjunto formado pelos conjuntos B, tal que B está contido no conjunto A. Lembrando que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, o conjunto vazio precisa ser incluído no conjunto das partes. Ou seja, para todo conjunto A, o conjunto vazio pertence ao conjunto das partes de A. Disso, podemos afirmar que sempre o conjunto das partes de A é diferente do vazio. Vejamos o seguinte exemplo. Seja o conjunto A formado pelos elementos A, B e C. O conjunto das partes de A é o conjunto formado pelos elementos conjunto vazio, o conjunto que tem o elemento A, o conjunto que tem o elemento B, o conjunto que tem o elemento C, o conjunto que tem os elementos A e B, o conjunto que tem os elementos A e C, o conjunto que tem os elementos B e C e o conjunto que tem os elementos A, B e C. Note também que sempre o conjunto A está contido nele mesmo, por isso que o A também pertence ao conjunto das partes de A. No caso, se o conjunto A é igual ao conjunto vazio, temos que o conjunto das partes do conjunto vazio é o conjunto formado somente pelo elemento conjunto vazio. Também é possível calcularmos o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto, sabendo somente a quantidade de elementos do conjunto em questão. Ou seja, se A tem n elementos, então o conjunto das partes de A tem 2 elevado a n elementos. A demonstração dessa propriedade será o assunto do próximo vídeo da playlist do curso de Introdução à Teoria dos Conjuntos. Outra situação interessante no contexto da teoria dos conjuntos é considerarmos conjuntos inteiramente formados por outros conjuntos. Tais conjuntos são chamados de família de conjuntos, usualmente denotado por letras manuscritas, pois as letras maiúsculas já são usadas para designar seus elementos. Por exemplo, o conjunto das partes de um conjunto é uma família de conjuntos. O conjunto formado pelos elementos, o conjunto que tem os elementos A e B, conjunto vazio e conjunto que tem os elementos 2 e 3, é uma família de conjuntos, pois todos os seus elementos são conjuntos. Mas cuidado, que um dado conjunto que contém elementos e conjuntos simultaneamente não é uma família de conjuntos. Por exemplo, o conjunto formado pelos elementos conjunto que tem o elemento 3, 2 e o conjunto que tem os elementos 2 e 3 não é uma família de conjuntos, pois 2 não é um conjunto. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!